Irmãos, hoje eu quero falar com você a respeito da glória a Deus. Amém? Nós nascemos com um único objetivo: glorificar o nome santo de Deus. E Jesus Cristo já sabia disso, ele falou. Veja, João capítulo 17, versículo 4. O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Amados, nesse texto nós vemos Cristo Jesus glorificando a Deus, cumprindo o seu propósito na terra. O propósito maior de Cristo Jesus, com certeza, foi glorificar o santo e bendito nome de Deus. E nós, amados, como servos do nosso Senhor, devemos também honrar a Deus da mesma forma. Oh, glórias! Qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Veja, os pássaros, os animais, os insetos, todos esses animais, todas essas vidas, quando fazem aquilo para as quais foram criadas, estão desenvolvendo uma forma de glorificar o santo e bendito nome de Deus. E nós, da mesma forma, irmãos, é preciso que venhamos a glorificar o nome santo de Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. Amém? Nós somos criados para honrar e para glorificar o santo e bendito nome de Deus. Irmãos, existem muitas formas de glorificarmos a Deus. Muitas, são diversas. Mas eu quero apresentar para você 5 propósitos estabelecidos para a sua própria vida. Veja, primeiro propósito: damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é o nosso primeiro dever para com Deus. E nós o adoramos ao apreciá-lo, ao amá-lo. Quando nós, amados, quando nós temos prazer no Senhor, quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, é uma forma de darmos a Ele toda a adoração. Damos glórias ao Senhor quando nós adoramos. Adorar é muito mais do que louvar, meu irmão. É preciso que tu abras o teu entendimento. Orar é muito mais do que louvar, é muito mais do que cantar, é muito mais do que orar. Adorar é um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo, nos doar para sermos usados totalmente na sua obra. Isto sim é adorar a Deus. É quando nós colocamos a nossa vida por completo no mover do Espírito Santo de Deus, quando nós deixamos que o Espírito nos direcione no nosso dia a dia, quando nós usamos a nossa vida para a honra e para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos é um ato de adoração. Sim, quando nós, amados, consagramos, quando nós colocamos a nossa vida no mover do Espírito, todas as nossas ações são adoração. E Elias Oliveira? Amados, veja como é sério a vida do servo de Deus. É por isso que nós precisamos viver segundo o coração de Deus, porque todo o nosso ser necessita estar voltado para a adoração do nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 13. Usem o seu corpo inteiro como instrumento para fazer o que é justo, para a glória de Deus. Amém? Preciso mostrar adoração a Deus no trabalho, no falar, no namoro, no casamento, nos negócios. Enfim, irmãos, não há um lado, não há um ponto na vida do servo de Deus que seja escondidinho, ou seja, que eu possa usá-lo segundo o bel prazer da carne humana. Não. Todas as minhas ações indistintamente precisam estar voltadas para a adoração, precisam significar adoração na prática. Amém? Então nós existimos, irmãos, para glorificar a Deus adorando-o. Segundo, nós glorificamos a Deus ao amar outros crentes. É uma forma de nós glorificarmos a Deus quando nós amamos nossos irmãos. Amados, quando nós nascemos de novo, nós fomos incluídos na família de Deus. Nós passamos a fazer parte da família de Deus. Seguir a Cristo não é apenas uma questão de acreditar,
mas também inclui, acima de tudo, pertencer e aprender a amar a família de Deus, entende? Veja, seguir a Cristo não é apenas, eu creio em Cristo, colocar uma camiseta lá legal, eu sou de Cristo, coisa e tal, Cristo é 10, enfim. Não, é muito mais do que isso, irmãos. Seguir a Cristo engloba pertencer e amar a família de Deus. Mas quem é a família do Senhor? Quem são aqueles que formam a família de Deus? São aqueles que foram lavados no sangue de Cristo Jesus, aqueles que já fizeram compromissos verdadeiros com o Senhor. Estes são os servos, estes são os filhos de Deus. E João disse, em 1 João capítulo 3, versículo 14, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Veja a palavra de João. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. E Paulo complementa dizendo, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Oh, glórias. Romanos capítulo 15, versículo 7. Então, eis aí, amados, eis aí o ponto-chave da nossa existência. É preciso amarmos o próximo, é preciso amarmos aqueles que fazem parte da família do Senhor, para que assim possamos também glorificar o nome de Deus. É nossa responsabilidade aprender, é nossa responsabilidade deixar o amor de Deus envolva por completo a nossa vida, venha tomar por completo a nossa existência, porque quando nós amamos o próximo, isto confere honra e glórias ao nome santo de Deus. João capítulo 13, versículo 34, disse Jesus, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Veja, amados, veja qual é a recomendação de Cristo Jesus para aqueles que hão de participar ou que participam do seu reino. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Amém? João capítulo 13, versículo 34. O terceiro aspecto através do qual nós damos glórias ao Senhor. Nós damos glórias a Deus ao nos tornar como Cristo Jesus. Oh, aleluias! Irmãos, uma vez que eu tenha nascido na família de Deus, uma vez que eu nasci na família do Senhor, Ele quer que eu prossiga crescendo até a maturidade espiritual. Ou seja, a partir do momento que eu, que você, que todos nós tenhamos nascido na família de Deus, ou seja, salvos, lavados, purificados, Ele deseja e Ele exige que nós prossigamos crescendo até a maturidade espiritual. Mas o que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual é nos tornar como Jesus na forma de pensar, de sentir e de agir. Oh, aleluias! Eis aí a maturidade, eis aí, amados, sermos semelhante a Cristo Jesus, sermos semelhante ao Senhor implica em pensar como Ele pensa, sentir como Ele sente e agir como Ele age. Quanto mais você desenvolve o caráter cristão, mais glória damos a Deus. Amém? 2 Coríntios capítulo 3, 18. À medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Oh, irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, Deus nos deu uma nova vida, uma nova natureza. Agora, irmãos, cabe a nós, cabe à minha vida, cabe a você, cabe a nós, pelo resto da nossa existência sobre a terra, continuar o processo de transformação de nossa personalidade. É quando nós falamos não para a carne, é quando nós falamos não para o pecado, é quando nós falamos não para as coisas erradas dessa vida e procuramos, a custos, muitas vezes, grandes custos, fazermos a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Amados, isto é nos tornar semelhantes a Cristo Jesus, isto é refletirmos a glória do Senhor em nossas vidas. Em Filipenses capítulo 1, versículo 11,
Que vocês estejam sempre cheios do fruto da salvação de vocês, aquelas coisas boas produzidas na sua vida por Jesus Cristo. Por isso, trará muita glória e louvor a Deus. Amém? Eis aí, amados, o grande mandamento de Deus para nossas vidas, que nós venhamos ser semelhantes ao Senhor Jesus em todos os aspectos. É por isso, irmãos, que eu preciso ser santo. É por isso que eu preciso enquadrar-me na vontade do Senhor. É por isso que eu preciso observar, conhecer e viver por completo o desejo de Deus, o desejo do Senhor para a nossa existência. Porque quando nós assim nos colocamos, irmãos, certamente estamos glorificando o santo e bendito nome de Deus, e glorificar o nome de Deus e render glórias ao Senhor. Eis o objetivo principal da nossa existência. O grande propósito de Deus na criação do ser humano é que nós venhamos a Ele glorificar, a Ele bendizer. Amém? Quarto aspecto, nós damos glórias a Deus servindo a outras pessoas com os nossos dons. Quando nós nos tornamos úteis ao próximo, quando nós nos colocamos à disposição do próximo, é uma forma de glorificarmos o nome santo de Deus. Irmãos, cada um de nós foi exclusivamente planejado por Deus. Nós não viemos à existência por acaso, mas o Senhor fez. É um planejamento, é algo certo, e Ele nos fez, Ele nos planejou com dons, com talentos, com capacidades e habilidades, e é necessário que nós venhamos usar estas coisas que o Senhor nos deu, para que o seu reino seja edificado sobre a face da terra. Amém? Olha, amados, talentos, dons, capacidades, habilidades, não nos foram dadas por Deus para propósitos egoístas. Não. Foram dados por Deus para beneficiar o nosso irmão, beneficiar o nosso próximo, para que essas pessoas também venham a nos beneficiar. Porque é dando e recebendo, amados. É uma via de duas mãos. Você abençoa e você é abençoado. Você manifesta aquilo que Deus colocou na tua existência para com o próximo, e Ele manifesta os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades para com você também. Entendeu? Oh, glórias! 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Deus concedeu dons a cada um de vocês, dentre a sua grande variedade de dons. Administremo-nos bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros. Ajudem com toda a força e energia com que Deus lhes supre. Ok, amados? Então vamos usar a nossa vida, irmãos, para que sejamos bênção. Muitas vezes nós cantamos na igreja, não é isso? Eu fico observando que meu Deus tem misericórdia. Mas tem muitos cânticos que diz: irmãos, eu quero ser bênção na tua vida. Irmão, eu quero te ajudar, eu quero fazer isso, eu quero ser... Enfim, será que você tem honrado aquilo que você tem cantado? Será que você tem honrado aquilo que você tem proferido diante da igreja, diante de Deus? Ou você é um cara egoísta, um cara que usa as coisas que Deus te concedeu apenas em proveito próprio, apenas para si próprio, que você não tem prazer em abençoar o próximo? Mas aqueles que são chamados e que reconhecem que existem com um propósito, estes sabem honrar, sabem glorificar a Deus, servindo ao próximo, servindo à igreja do Senhor. E o quinto aspecto, amados, através do qual nós podemos glorificar o Senhor, é quando nós falamos de Deus às outras pessoas. Nós damos glórias a Deus falando dele às outras pessoas. Oh, que bênção! Amados, Deus não quer seu amor e propósito seja mantido em segredo. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você abra a tua boca, que você profira, que você fale, que você pregue, que você fale aos quatro cantos. É isso que o Senhor quer para a tua vida.
que tu mostre aquilo que ele fez no teu coração. Porque pressupõe-se, amados, que os salvos, pressupõe-se que aqueles que foram alcançados pela glória de Deus, são tomados por uma graça tão grande, por um sentimento tão precioso, tão grande, que ele não pode calar-se. Então, se você é realmente uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que foi alcançada pelo Senhor, certamente você não pode ficar calado, porque você precisa passar essa mensagem, você precisa levar essa mensagem para o próximo. Irmãos, é impossível conhecermos a vontade de Deus, é impossível conhecermos a Deus e não existia em nosso coração o desejo de partilharmos tão grande salvação com o próximo. É impossível. Se eu sou servo de Deus, se eu tenho Cristo Jesus e eu profiro isto, olha, irmãos, isto vem com um grande desejo no coração. E isto não é dom, isto não é talento, isto não é ministério, isto não é chamado, isto não é nada. É o dom natural de fazer, de permitir que outras pessoas conheçam tão grande salvação, tão grande amor. Olha, irmãos, eu sei que para muitos pregar a palavra é um peso, não é isso? Quando o pastor fala, hoje nós vamos pregar a palavra, muitos falam, eu hoje pregar, hoje evangelizar, hoje falar, enfim, você sente muitas vezes um peso. Quando você está envolvido por esse sentimento, quero dizer que falta alguma coisa na tua existência e falta o verdadeiro nascimento, falta a verdadeira transformação. Tu precisas de uma vida nova, porque aqueles que são tomados pelo Espírito Santo de Deus têm prazer nas coisas lá do alto, têm prazer nas coisas que são do eterno, têm prazer naquilo que é bom, aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15. À medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Veja, amados, como é maravilhoso. À medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Então, irmãos, quando você sai ao campo, quando você fala do amor de Deus, você está glorificando ao Eterno, você está rendendo glórias ao Todo-Poderoso. Oh, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de Deus. Uma grande pergunta para ti, meu amado, que eu já me fiz também. Qual é o objetivo da minha vida? Qual é o objetivo da tua existência? Qual é o objetivo da tua existência? Elias Oliveira, meu objetivo é ficar rico, meu objetivo é um carro novo, uma casa, casamento, meu objetivo é uma conta, viajar pelo mundo, coisa e tal. Qual o objetivo da tua existência, irmãos? O objetivo do servo de Deus, do homem lavado, purificado no sangue de Cristo, é glorificar a Deus. Na verdade, este foi o grande propósito do próprio Senhor para com o ser humano, que o homem viesse a glorificá-lo por todos os dias da tua existência. Amados, viver o resto de sua vida para a glória de Deus. Eis o desejo do Senhor. Mas isso exige, irmãos, mudança de prioridades, mudança de foco, mudança de agenda, de relacionamentos, de uma série de fatores. Quando nós queremos glorificar o Senhor com a nossa vida, muitas vezes, amados, é preciso mudar por completo de caminho, em todos os aspectos. Hoje eu tenho visto na televisão, e eu não consigo entender e encaixar isto na palavra do Senhor, que tem muitos artistas, muitas pessoas famosas que estão se convertendo, tornando-se gospels, mas não deixam o passado, não deixam as suas profissões, não deixam as suas práticas e vivem na mesma prática. Eu não vejo onde essa pessoa está glorificando o nome santo de Deus.
É apenas o falar, eu sou de Cristo, eu sou crente, coisa e tal? Não, amados. É preciso que venhamos a mostrar que somos novos, que somos renovados, lavados em ações, em atos. Porque se eu não mostro isto em ações e atos, com certeza é teoria. E nós não vivemos em teoria. Cristo Jesus não viveu uma teoria. Cristo Jesus viveu uma prática que custou a sua própria vida, uma prática que custou muito sofrimento, mas ele soube honrar o Senhor a cada instante, a cada minuto, porque ele não viveu para si mesmo, ele viveu para o Todo-Poderoso, ele viveu para honrar e para glorificar o Senhor na sua vida, porque Deus tinha um objetivo na existência de Jesus Cristo e ele honrou esse objetivo de Deus, e é um exemplo que nós devemos seguir, honrar os objetivos de Deus na nossa vida. João capítulo 12, versículo 25. Quem quer preservar a vida como ela é, acaba por destruí-la, mas se você abrir mão dela, ela será sua para sempre, real e eterna. Amém? Eis aí, amados, eis aí o grande segredo da vitória com Cristo Jesus. Eis aí o grande segredo da vitória com Cristo Jesus. Irmãos, para quem é que nós vamos viver? Vamos viver para nós mesmos ou para Deus? Talvez você se pergunte, não, eu quero viver para Deus e tal. Ou você pode até falar, mas se eu viver para Deus, será que eu terei forças para vencer as dificuldades, para vencer as provações? Olha, irmãos, o Senhor diz que nós não devemos nos preocupar se teremos ou não força. A nossa preocupação é colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Porque quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar, Ele nos dá todas as coisas necessárias. Ele nos propicia todos os meios necessários para vencermos todas as dificuldades, vencermos todas as provações. 2 Pedro capítulo 1, 3. Tudo que é necessário para uma vida agradável a Deus temos recebido miraculosamente por meio do conhecimento pessoal e íntimo daquele que nos chamou para Deus. Amém? Por meio de Jesus. Olha, irmãos, neste momento eu quero convidar você para refletir e para tomar um novo caminho na tua existência. O caminho de não mais viver para si próprio, não mais fazer as coisas para si próprio, o caminho de colocar o Senhor em primeiro lugar na tua existência, na tua vida, meu amado. É preciso, irmão, que venhamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que nós, mesmo aqueles que estão dentro da igreja, muitas vezes são líderes, mas estão tão comprometidos com esta terra, tão comprometidos com a vida terrena, que não acha tempo para o Senhor. E é preciso rever estas coisas, amados, rever tudo isto, para que nós possamos nos colocar segundo a visão de Deus, e que nós possamos, irmãos, dar glórias a Deus ao adorá-lo, que nós possamos dar glórias a Deus ao amar o próximo, que nós possamos dar glórias a Deus ao nos tornar como Cristo Jesus, que nós possamos dar glórias a Deus servindo ao próximo com os nossos dons, talentos, capacidades e habilidades, e que nós possamos também, amados, darmos glórias a Deus falando, testemunhando, pregando as verdades do Senhor àqueles que ainda não o conhecem. Amém? E é necessário, irmãos, estarmos cada dia mais cientes dessa verdade, cientes dessa realidade, e que possamos assim colocar o nosso coração por completo nas mãos do Senhor e sabermos, amados, sabermos que nós estamos aqui é para glorificar a Deus em todos os aspectos da nossa existência, no trabalho, no conversar, na internet, ao ver televisão, ao ir à igreja, ao trabalhar, enfim, a todas as questões que envolvem a nossa vida nesta terra. Que em todas essas coisas nós venhamos a glorificar o santo e bendito nome de Deus. Amém?